Iniciei de novo, pessoal, que a conexão, eu acho que a minha conexão tá muito ruim, mas a princípio o sinal tá todo cheio lá em cima. Entrei de novo aqui, ver se a Isa entra novamente aí para eu chamar ela. Acho que é muita gente aqui, pessoal. Muita gente ao mesmo tempo com internet. Desafios na alimentação infantil, vou colocar o tema aqui. Esperar a Isa entrar aí, pessoal. Mas então é mais ou menos isso, né? Enquanto a Isa entra, vou conversando com vocês o que normalmente se faz nesse processo aí de não deixar de oferecer comida para a criança, porque eles tendem muito, sim, a ficar nesse momento de troca de alimentação, né, da refeição principal pro lanche ou pro alimento, por um lanchinho, ou por um chocolate, né, ou por um cookie, ou por um bolinho, enfim. E a gente tem que cuidar demais toda essa... Tudo bem, pessoal? Reiniciei a live aqui. Oi, Carla, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem agora? Agora tá ok. Vamos ver se melhora aqui. Eu tô do lado do modem aqui. Eu tô com o máximo possível de internet. O princípio tá dizendo que tá cheio o sinal aqui. Vamos ver. Tá ok. Então, esse momento enquanto a Isa não entra aqui, esse momento, né, da divisão de responsabilidades, como eu estava falando, é importantíssimo a gente entender qual é a nossa tarefa como pai ou como cuidador. Oferecer os alimentos com intervalos regulares entre as refeições, né? A Carla, que está minha aluna aqui do curso de agora, lá no módulo 2 do sono, tem todo o passo a passo de rotina de alimentação e sono, onde a gente consegue fazer, vocês podem imprimir ou salvar e baixar o PDF e ter com vocês essa rotina do sono. Que além dos vídeos da Eliana falando, né, de rotina do sono com horário, por exemplo, um bebê de 6 meses tem uma janela de sono de 2h30, 3 horas, alguns bebês de 2 horas, dependendo. A soneca da manhã normalmente ela é mais curta no bebê do que a soneca da tarde, o tempo que o bebê permanece acordado. Deixa eu ver se a Isa entrou aqui. Aqui. Chamei ela, vamos ver, agora vai dar certo. Então a gente vai se adaptando. Aí vocês baixem um material lá. Eu vou deixar para vocês o arrasta para cima depois, lá nos stories. Alguém perguntou das aulas da semana se estava liberada ainda. Não estão mais, mas hoje eu liberei 4 vídeos do meu curso. Quem quiser assistir os vídeos. E as mães já estão entrando diretamente no grupo lá, né? No grupo secreto do Facebook. Oi, Jéssica, tudo bem? Sabrina, meu bebê, vai fazer 6 meses e estou dando somente a papinha de fruta uma vez ao dia. Acho que Voltamos, agora agora, deu, agora vai voltamos. dar, agora vai dar. Então, de fazer a live sozinha e dar certo. Mas sempre que eu convidava alguém, eu tinha problemas. E eu não sei te explicar o que era até hoje. Eu sei que eu saí trocando tudo, né? Primeiro provedor de internet, depois Sim. velocidade de conexão, enfim. Uhum. Mas não sei te dizer também se era alguma coisa dessas, não, tá? Eu Exato. só sei que Uhum. assim, agora eu tenho conseguido. Mas é Uhum. um mistério, viu? É um mistério, Às exatamente. vezes, às É, vezes deixa a gente sem saber para onde correr. É, é. é super difícil, assim, Uhum. descobrir. Uhum. Mas vamos nós, estamos de Mas- volta. Isa, e a questão das telas, hein? O que que tu acha da questão das telas no momento da refeição? Ah, boa. Televisão, celular. Eu gosto muito de ser muito verdadeira e transparente, Cíntia, e eu vou contar tudo que nós falamos sobre isso antes da nossa chegada aqui, tá? Ótimo. Quando a gente, eu acho que é bacana todo mundo saber essa construção. Quando a gente começou com a ideia de fazer essa live, essa era o meu tema chave. Eu queria falar sobre isso, sobre questão de tela e alimentação.
E aí veio essa questão toda da quarentena. E aí Exatamente. a Cíntia foi extremamente sensível, né, Cíntia? E falou para mim, Isa, eu acho um super perigo a gente falar nesse momento sobre tela e colocar isso como tema, porque ao invés de ajudar as famílias, pode ser que nesse momento que está todo mundo estressado, com dificuldade, 24 horas por dia com os meninos em casa, sem ajuda de escola, sem ajuda de babá, porque algumas vezes não pode ir a babá por causa dessa questão do isolamento, né? E sem vó, porque não pode ver os idosos, enfim. E Exato. nós vamos tirar um recurso das pessoas, né? Nós vamos deixar as pessoas com menos um recurso aí nesse momento, né? E eu falei, caramba, você tem toda a razão, né? Você está muito certa nessa leitura, né? E então a gente falou, bom, então não vamos colocar isso como tema, né? Vamos tratar de vários assuntos de alimentação e a gente aborda esse também, já fazendo também essas considerações de que, Exato. gente, não se desesperem em momento de Uhum. quarentena. Tá tudo um pouco mais flexível, né? No Uhum. sentido de que a gente não tem que exigir da gente o que não é possível, né? A gente Uhum. trabalha com os Uhum. recursos que tem. Mas, né, contudo, todavia, porém, entretanto, não obstante, a tela é um periguinho maior, né? Porque ela libera dopamina. O que é isso, né? Quando a gente tem ali o prazer das telas, né? No nosso cérebro libera aquele neurotransmissor da satisfação. Então Uhum. ele dá prazer. Nesse prazer é o mesmo prazer que também as drogas proporcionam. Então esse prazer imediato, com baixíssimo esforço, ou seja, você não faz esforço nenhum e tem a recompensa, né? Ele vicia. Ele é gostoso, ele é delicioso, né? Por isso que tanta gente é viciada em tela, né? Às vezes até a gente já tá. Uhum. Às vezes não tem nada para olhar e tá lá olhando de novo, né? É porque Exatamente. é viciante, né? É envolvente. E uma outra questão importante é que ele conecta a criança com essa dopamina e com a tela e desconecta a criança do próprio sistema interno. Então a criança não percebe o que está comendo, não se dá conta de estar satisfeita, não se dá conta, ela fica igual um zumbizinho olhando a tela, Exato. Uhum. Uhum. né? Aí o pai e a Uhum. mãe, pronto, tô resolvendo essa parte, tem que comer, Isso. né, gente? Comer, Uhum. comer tem que comer, né? Uhum. E esquece que o que a gente come pelos olhinhos com a tela e esse alimento da mente é tão importante quanto o alimento físico. E às vezes eu tô comendo um monte de porcaria pela mente, às vezes eu tô colocando Uhum. um monte de coisa que faz mal para dentro, né? Uhum. É aquela história, né? A gente no processo do cuidado com a criança passou pelo concreto e a gente precisou trabalhar no concreto porque muitas crianças morreram enquanto a gente não dominou a parte física, né? E agora, Uhum. então, enquanto sociedade, a gente já está um pouco mais evoluído nessa parte física, mas enquanto pais e mães, nós ainda não passamos dela. A gente, se o menino Uhum. tiver limpinho, bem alimentado, trocadinho, cheirosinho, e bem fisicamente, né? A gente acha que tá, ó, maravilha. E Uhum. esquece do resto todo, da Uhum. alma, do Uhum. espírito, do coração, da mente. Aí começa a arrepiar. É, Quando na exatamente. verdade a gente pode, né, quando expande a consciência, a gente se dá conta que a gente não é um corpo que tem alma, a gente é uma alma que tem corpo. Então Uhum. talvez a gente precisasse pensar com Sensacional. mais intensidade ainda nessa alma, nesse espírito da criança que também está ali precisando se alimentar de coisas boas, de Uhum. coisa de qualidade, na quantidade adequada, não se empanturrar de porcaria e nem ficar com déficit, né? Eu esses dias, Cíntia, estava falando com uma amiga que estava vivendo um drama na vida pessoal, violento, assim, nono mês de gestação, preocupada com o marido, com questões pessoais, bem, assim, suspeitas sérias e tal. E ela fazia 2 meses já que estava com essa situação, quando a gente. Né, e eu falei, amiga, mas você já está com acompanhamento de um psicólogo, né? E ela falou: não, não tinha, na verdade, pensado nisso ainda. Eu falei: se essa dor que você está sentindo na alma fosse no estômago, você já estava no hospital, mulher.
demora tanto para ouvir as demandas da alma, do espírito, né? Mas é compreensível, a gente entende, né? Porque a gente realmente perdeu muitas vidas, né? Num histórico não tão passado assim, né? Nossos avós Exatamente. perdiam os Exato. filhos, né? Então é recente, então a gente está nesse processo de agora sim poder olhar mais para a alma, para o espírito, para a mente, né? Então eu acho que é esse o perigão que eu vejo aí, né? Sem contar que depois que a gente começa, é muito difícil mudar, né? Então Exatamente, esse também é o exatamente. ponto importante. E você, o que você pensa sobre Exatamente. isso? Me conta um pouquinho a tua visão. Eu trabalho muito nessa questão, né, do início, porque chega muita mãe para mim dizendo, Cíntia, ele só come com TV, como é que eu faço? Eu não sei o que fazer, porque no momento que eu tiro, ele para de comer, aí eu vou entrar em desespero, eu vou enlouquecer, o que que eu faço aqui? Então a gente vai trabalhando, eu vou começando a trabalhar com elas, isso dá surge muito efeito, porque é um trabalho materno muito grande, de compreensão de que a criança, sim, precisa se desvincular, mas de forma gradual. Então, não tem como de um dia para o outro dizer, pronto, desliguei a TV, agora tu senta aqui, tu vai comer. Acabou. Acabou tudo. Acabou, é uma guerra geral, não tem como. Então, a gente vai trabalhando, despertando o interesse e a curiosidade da criança com a questão dos 5 sentidos, envolvendo aquela coisa que a gente fazia quando era criança. Nós, né? Eu não sei, eu Uma tenho conquista, 38. né? Exatamente. Eu lembro que eu tenho 38 anos, a gente se envolvia no preparo de arrancar a cenoura da terra, de cortar o brócolis, de tirar a mandioca da terra. Eu sou do interior, então a gente, nossa, brincava muito com isso. As memórias positivas, chego a me arrepiar. Ai, que Positivas que eu delícia. lembro disso são coisas incríveis. Eu lembro que eu tinha, eu acho que uns 5 anos que a gente saiu de uma outra casa, eu tinha uns 5, 7 anos. Eu lembro que tinha milho plantado nos pátios de casa e tinham cortado os milhos. E a gente tirava aqueles milhos do pé e, nossa, cozinhava o milho. E eu lembro como se fosse Delícia. hoje que eu pisei num toquinho, gente precisando de pé descalço. E o meu pai era médico, falecido hoje, mas ele era médico, e eu lembro que ele tirou, o meu pé ficou embaixo de uma água corrente, assim, ele tirou, e depois fez todo o processo. Mas esse envolver a criança, eu lembro de detalhes de preparo, então isso é riquíssimo, esse envolver a criança no Maravilhoso. pegar, no descascar, de pedir para cortar uma fruta, de pedir para colocar a mesa, de pedir para ir envolvendo a TV quando for ver. Nem existe mais naquele ambiente Tá para nem criança. lembrando, né? Exatamente. Só que é uma construção. No início dá mais efeito, depois a criança vai querer, vai retornar aquilo que ela queria, né? Mas é um trabalho, é uma construção de encantamento, da alimentação, enfim. E dá tudo E certo no final. tem uma coisa muito legal, assim, que você me lembrou enquanto você foi falando, que também acontecem algumas coisas que na programação neurolinguística a gente chama de âncoras, né? A criança ancora que para comer precisa ter a TV ou a tela, né? E às vezes ela faz essa âncora num determinado espaço. Então, quando ela vai na escola, ela come sem tela. Quando ela vai na casa do amigo, ela come sem tela. Quando ela vai viajar de férias, ela fica 15 dias comendo sem tela. Aí, quando ela volta para casa, ela não come sem tela. Porque ela fez uma âncora espacial de que naquele ambiente se Olha que come com importante. tela. Então, isso Incrível. também é muito legal, porque quando a gente não Muito. sabe, a gente começa a achar que é frescura, a gente começa a achar que é manha, a gente começa a achar que, como assim? Né? Na praia ficou 15 dias, comeu os 15 dias sem TV. Agora aqui é, né? E aí a gente começa a dar piti, brigar, porque a gente realmente não entende, né? E a gente não sabe que tem esse processo de neuroassociação, né? Que é a âncora, né? Então é muito rico a gente saber o que está acontecendo, Muito, entender, muito, né, do muito, cérebro muito. infantil para Nossa, conseguir saber o que fazer, né? exatamente. Uma das coisas que, nossa, é importantíssimo é a questão da gente conhecer e saber que, por exemplo, o que a gente está plantando dia a dia
vão sendo as respostas que a criança vai nos mostrando. E as conquistas, cada passo que a gente pensa assim, mas não comeu nada, só sentou e só brincou com o brócolis. Mas antes ele brincava com o brócolis? Não brincava. Olha, ele tá tendo um baita avanço aqui. Então a gente precisa, né? Uma das coisas, Isa, também, assim, o parabenizar muito a criança. Não sei se tu já chegaste a trabalhar com isso. Quando a criança, por exemplo, comeu, naquele momento comeu tudo que tinha no prato. Eu trabalho muito com essa questão, né, de cuidar, para não dizer muito bem, comeu tudo, parabéns, isso aí, nossa. Mas e sim promover a autoavaliação da criança e dizer de outra forma, né? Olha só, comeu, estava gostosa a comida, porque aí faz a criança pensar, ou estava com fome, aí realmente a criança, eu estava com fome. Promove a criança fazer uma autoavaliação de que realmente estava gostosa a comida e do não de realmente vou fazer de novo para a mamãe ficar feliz. Isso. E olha que importante o que você está trazendo. Muito legal isso, tá? Eu penso da mesma forma. Esses dias eu estava assistindo o treino de basquete do Petros e tinha uma outra mamãe, né? Ali também assistindo o seu filho jogando com o meu, né? E aí ela falou, ai menina, tem que realmente fazer o basquete aí, levar a sério, porque eu tô com problemas, tá vendo? Ele tá gordinho, ele tá realmente com sobrepeso, né? E aí eu falei, é mesmo, tá com esse desafio e tal, né? Fale mais sobre isso, né? Sim, Mal sabia a gente ela, já... né, o meu trabalho, e eu querendo saber mais, conta mais, né? E ela falou, mas você sabe por que ele tá assim? Eu falei, não, quero saber. E ele tá assim por causa do irmão. Aí eu falei, Ela falou, porque o mais velho não come de jeito nenhum. Então a gente fica, come meu filho, come tudo, meu filho. Aê, comeu tudo, yes, campeão, e nananã, e tarará. Aí chegou o mais novo, falou, aqui nesse ambiente, então é assim que eu me dou bem? Já entendi, o esquema aqui como é que a banda toca. Come tudo, show de bola. Então ele come tudo, ele come tudo, ele come tudo, ele come tudo. Entende? Então, pegando o gancho dos elogios que você falou, eu estou trazendo o caso daí da relação de irmãos, né? Porque a gente com crianças diferentes também vai ter demandas alimentares diferentes, possivelmente. Certeza, com certeza. E aí tem que tomar muito cuidado com o que faz com um, com o que faz com o outro, com o elogio, né? Eu penso como você, que o elogio não deve ser gasto de qualquer maneira. E até porque comer não é comer para mim. É comer para você, né? Você vai comer para você, para atender a sua necessidade. Por isso que puxar para o processo, como você orienta, achei fantástico. É o melhor, né? Da tua fome, se estava gostosa, e enfim, tudo isso é bem interessante. E uma outra coisa que... Vai, manda. Isso desde o início, porque eu trabalho, né, muito, por exemplo, o meu curso agora. As mamães estão iniciando a introdução alimentar, 6 meses. Algumas que o bebê vai completar 6 meses agora. Então, eu trabalho isso desde agora, porque é muito comum as mães fazerem aquele alvoroço, é normal, é uma ansiedade muito grande, o bebê vai começar a comer, as papinhas, ou não, ou BLW, enfim, seja a forma que for, é muito comum. Oi, muito bem, isso aí! A gente precisa, né, morrendo de felicidade por dentro, claro que todo mundo fica, mas fica um pouco mais neutra, porque para a criança ela não tem a mínima noção que aquilo ali é de comer no início. E quando também a mãe manifesta um desespero, por exemplo, de elogios quando a criança come, a criança inconscientemente percebe que essa é uma questão sensível. Então, se ela precisar de algum mecanismo, por exemplo, para chamar atenção, de algum mecanismo para depois conseguir alguma coisa, inconscientemente, ela vai para a alimentação, sem querer. Ela não sente fome de verdade, porque ela precisa de atenção em alguma outra questão e já ficou claro para ela, pela programação que a mamãe fez nela, sem querer também, que é a alimentação, a questão sensível que vai chamar a atenção de mamãe, que vai trazer mamãe todinha para mim aqui. Outra coisa que eu quero falar, aproveitar nesse momento para dizer, é a questão dos nossos tempos, Cíntia. A gente está num momento de sociedade, de programação de cultura,
que a gente é muito desesperada. Uhum. A gente é muito apressada. A gente acha que, nossa, já faz uma semana que eu estou tentando alguma coisa com a minha criança. E o que é uma semana numa vida inteira? Sabe? Então eu Exatamente. vejo que Nossa. as nossas, né, numa sociedade tout, que você toca e o negócio tem que responder na hora, você quer tocar o menino e quer que o menino responda na hora. E olha, vou abrir meu coração, tá? Eu tô com uma cachorra nova, né, que é a Ava. Eu tinha o Telzinho, que faleceu recentemente, que eu ainda não posso nem falar muito, senão eu choro. E né? E a Ava, nesse processo de aprender, né? Aprender o lugar de fazer o xixi, o cocô, de aprender. Caramba, agora tem 1 ano e pouquinho ela. Tá perfeita, perfeita. Era só eu ter esperado. E eu não esperei. Eu brigava. Olha, bater não faz muito a minha praia, não. Mas eu brigava, eu falava, eu ralhava com ela, achando que precisava daquilo tudo, achando que já era a hora, já faz 2, 3 meses, meu Deus, 4 meses, 5 meses. Mas, cara, o bicho vive 15 anos, entendeu? Se ele levar para aprender, é aceitável, é parte. Então, assim, vira e mexe, a vida me traz de novo essa questão, sabe? Por que que a gente está tão acelerado? Por que que a gente está tão desesperado com as respostas do ser tão imaturo? Seja o filhote do cachorro, seja o filhote da gente. Exatamente. Sabe? A gente precisa tomar consciência de que os tempos são diferentes, sabe? De que os tempos da criança são outros e é uma necessidade de respeitar isso, para além de respeitar, apreciar e para além de apreciar, aprender com eles, porque a gente come rápido demais, a gente vive rápido demais, a gente corre demais, a gente é acelerado demais. Exatamente. Isa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, só para encaixar exatamente com isso. Uma mãe, a Adriana comentou agora, concordo, mas às vezes isso não é nem a mãe, como no meu caso, mas a babá que não concorda. Não concorda com o quê? Não entendi essa parte. A babá, eu também não entendi, mas se for o caso de a babá não entender o tempo do bebê, por exemplo, de se alimentar, porque, por exemplo, eu fiz no meu curso, Isa, eu fiz um módulo somente emocional, que é justamente para trazer a mãe nesse momento, respirar fundo, me ouvir, justamente porque eu não quis fazer esse módulo gravado, com a minha cara. Elas fecham os olhos e me ouvem. É só uma parte de áudio, assim, com uma música de fundo, com água, com pedras, com chuva, enfim, justamente para elas tentarem se conectar, porque é um desespero muito grande materno. A criança ou que não quer, ou que chegou aos 9 meses e não parou de comer total, enfim. A gente tem que respirar. Respira fundo, calma, tudo, né? A gente precisa entender a habilidade atual daquela criança. Agora, falando para essa mãe sobre a babá, eu não sei exatamente o que ela perguntou, mas eu acho legal. Me ocorreu uma fala aqui, e eu acho que quando ocorre a gente tem que dizer. Eu acredito muito na conexão com o universo, com Deus, com a vida, e eu acho que a gente se coloca como canal, que vem a gente deve dizer. Eu gosto muito de chamar as pessoas para autorresponsabilidade, para o locus de controle interno. Olha, então, que assim, importante. não adianta falar, ai, mas é a babá, ai, mas é o papai, ai, mas é a vovó. Tá, mas a mãe sou eu. E sobre a babá eu vou decidir. Se o que a babá não concorda é tão relevante para mim, então eu vou trocar a babá. Né? Se o que a babá ela comentou que a babá é... fica ansiosa, que a criança tenha que comer tudo e ela fica batendo palma para a criança comer tudo. Isso, então aí eu vou avaliar, né? Isso é uma coisa pequena ou grande em relação ao todo? Ah, é pequena, Isa, eu posso conviver com isso. Ok. Ah, é uma coisa grande em relação ao todo, porque também já soma com isso, com isso, com isso. Opa, então eu tenho que pensar o que eu vou fazer, tá? Aí, outra coisa também, eu não preciso me conformar se eu decidir ficar com essa babá. Mas então eu vou oferecer para ela um curso, um treinamento? O que eu vou fazer com ela? Excelente. Entende? Isso aí, Ou mesmo conteúdos gratuitos, né? O que eu vou fazer então, né? Eu não preciso às vezes pagar, né? Dependendo da realidade de cada um, no momento, enfim. Mas assim, entender que, mesmo que é no outro, se tem a ver com meu filho, eu preciso ver o que eu vou fazer com isso.
sabe? Exato. Porque senão eu fico, uma coisa é a babá, outra coisa é o papai, outra coisa é a vovó, e Uhum, no fim tá tudo saindo uhum, de um jeito que eu não quero, né? E é a exatamente. responsabilidade maior minha, sim, porque o filho Com é certeza, meu. com E isso certeza. nos empodera. Isso não é para nos gerar culpa, isso é para nos gerar poder. Né? O poder está em nossas mãos, de decidir mais, Uhum, né? de escolher mais o que a gente quer, o que a gente não quer, como a gente vai fazer isso, né? uhum, E cuidado também, porque quando é o outro que não está como eu gostaria, para não ir confrontando, para não ir brigando, porque senão eu arrumo outros problemas maiores, né? uhum, Mas eu vou conseguir sensibilizar essa outra pessoa? Como eu vou uhum, conseguir tocar o coração dessa pessoa sobre essa questão, sabe? Porque daí também eu vou ganhando um monte de habilidades de comunicação, uhum. de relações, né? A programação neurolinguística me deu isso, tá, Cíntia? Porque eu não tinha, eu já ia com os dois pés no peito mesmo e brigava Uhum, com todo mundo. uhum. E Mas a eu depois gente com os vai recursos da vendo, PNL, a por isso gente que vai, eu falo que divide assim, né? A uhum. vida. A gente vai vendo, vai sentindo os ganhos que a gente vai tendo, dependendo da forma com que a gente se expressa com o outro, né? A forma com que você vai falar Exato. com o outro. Tu vê aquela pessoa que vai estar ao encontro do teu pedido, mas de um pedido de que conversa, olha só, é assim, é assado. Até quem quiser mandar essa live, né? Se alguém se interessou pelo assunto, tem um aviãozinho aqui embaixo na tela, vocês podem enviar. Se alguém tiver Instagram, envia direto que as pessoas assistem, porque é importante, né, ampliar esse conhecimento, porque a gente muitas vezes vem com aquilo muito fechado, de parece que não vê uma saída. Mas nossa, eu achei muito interessante uma fala sua que eu até coloquei aqui na chamada para a live hoje em relação a esqueci a fala certinha, assim. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Eu achei muito interessante. Eu vou conectando, Ó, porque eu Cíntia, desconectei o meu computador. pai tá aí, ó. Meu pai tá aí. Falando, Sério? Que filha, é o pai. lindo! Tá no perfil da esposa dele, a Liliane, ó. Mas tá Ai, assim, que filha, é o pai. Deus abençoe lindo! essa live. Que Que fofo, né? Um amor! beijo, Que pai. querido! Ai, que Te amor! amo. Ai, que paixão! A mãe em seguida tá na minha. Querido. Oi, filha! Ela dá uns oi, assim, aí quando eu vejo que Ai, que amor, né? bonitinho. Muito São legal. muito, muito bonitinhos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui enquanto conecta ali. Podemos influenciar o outro, não podemos mudar o outro. A babá, se não aceitar, cabe a nós arranjar outra solução. Concordo, Pedro, É, comentando. ver o que que nós vamos fazer com ela, com a gente, com a nossa criança, né? É isso mesmo. E Exatamente. outra coisa, já que enquanto você acha a pergunta, eu me lembrei de uma coisa que eu queria ter falado lá atrás, depois eu pensei em outra coisa, esqueci, agora lembrei de novo, vou aproveitar então. Que Claro. é uma situação que aconteceu com a gente. A gente estava num restaurante, o Petros devia ter, sei lá. Eu não sou muito boa de linha do tempo, de vez em quando eu me confundo as idades, tá? Mas eu acho que uns 4 anos, assim, a gente morava em Vitória ainda, no Espírito Santo, e eu me lembro nitidamente, esse dia me marcou, assim, que a gente estava no restaurante e o plano depois do Aham. restaurante era passar no shopping para comprar alguma coisa que a gente tinha, não sei se era aniversário, tinha um presente, não lembro. Eu sei que depois do restaurante a gente ia passar no shopping. E aí era uma coisa meio esporádica, eu não sou muito de shopping. Então ele estava animado, que ia pro shopping e tal, né? E ele ali no restaurante comendo assim, de repente ele falou, botou, descansou assim o talher, né? Falou: "Mamãe, se eu não terminar de comer, a gente ainda vai no shopping?" E eu falei: "Da onde você tirou essa conexão, meu filho?" Né? Da onde você tirou a conexão de que você tem que comer obrigatoriamente até o final o Uhum, prato uhum, para que uhum. outra coisa seja feita? Exato. Nossa, isso Aí ele aí. me olhou assim, né? E eu não sei de onde veio, né? Uhum, As uhum. programações das nossas crianças não vêm só da gente. Depois que elas vão para a escola, depois que elas convivem com outras pessoas, tem um monte de gente programando um monte de coisa no nosso filho, Sim. né? E aí eu fiz na hora essa pergunta para ele: da onde você tirou essa conexão, meu filho? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu amor. Você está satisfeito? É isso? Você já Uhum, acabou de comer? Você não quer mais? É. Então não tem, pode terminar. Nós vamos para o shopping, é outra história, não tem nada a ver uma coisa com a uhum, outra. uhum. Então que isso também fique para a gente pensar Com as certeza. conexões que a Sim. gente faz.
sabe? Uhum. Porque a questão de conexão é um negócio louco, assim, sabe? A gente programa aquilo. Eu comi muito sem ter necessidade de comer, porque eu fui programada para comer tudo. O Uhum. programador tá aí na live. Sim, o programador tá aqui. Que eu amo de paixão, meu pai. Mas era uma preocupação, até porque, gente, a gente entende tudo. Eles batalharam para ter a comida na mesa, sabe? Sim, é As gerações exato. anteriores, então desperdício era um negócio horroroso, e ainda é. Né? E Uhum. ainda é. Então eu não podia deixar a comida no prato. Assim Uhum. como eu trabalho para o meu filho também não deixar. Né? Mas agora com um acesso a muito mais Exato. informações, então um pouco diferente a conduta, né? Mas É. o objetivo também é esse, né? Não é Uhum. para deixar, não é para jogar fora. Mas não aguenta mais, ok, né? Exatamente, É por exatamente. aí também. É, isso é muito importante. Eu Olha ele lembrei da falando, eu frase. nem me lembro, ó, Cid. Ele Que comentando, amor. nem lembro, ó, e dando risada. Ele é É uma muito figura, se incrível. você conhecer, você se apaixona. Ai, que amor, que coisa mais querida, né? E é incrível, Ele é assim, a demais, ele é gente, demais. às vezes, uma das coisas que o Alonso, eu sempre trabalhei muito da questão do estar satisfeito, né? Tanto que o nome do meu Uhum. programa de introdução alimentar é, te contar até, eu acho que tu não sabe, é o método MBS de mamães e bebês satisfeitos. Por que o satisfeito em tudo isso? Porque eu sempre trabalho com a questão de autorregulação, desde quando o bebê começa, né? E o bebê acionar, no momento que o bebê começa a acionar os sinais de saciedade, que é ou empurrar com a mãozinha um alimento, ou fazer um movimento de para-brisa, ou fazer se desinteressar, começar a ficar com o alimento dentro da boca, antes estava interessado, agora fica remando com aquele alimento. Ou seja, os primeiros sinais de saciedade do bebê, a gente já começa a recuar um pouquinho, de forma muito tranquila, começa a reconhecer os sinais de saciedade e começa a perguntar de forma muito tranquila e leve: está satisfeito? Está satisfeito? Eu sempre vou ensinando as mães, e aí tem um videozinho da Isa também, a minha Isabela, da Isabela, um amor com 10 meses. Eu sou louca, desesperada por esse vídeo. Até vou repostar para quem estiver na live enxergar esse vídeo. Sério, é muito fofa. Ela dizendo para a mãe: Teita, teita, Titeita? teita, Ai, que bonitinho. que estava satisfeita com 10 meses. Eles Que aprendem muito maravilha. rápido, a gente Eles são conduzindo de incríveis. forma, né, de não ter que ficar mantendo a criança na cadeira para comer, para fazer comer. Não, só mais um pouquinho, mas só mais um pouquinho. Esse está satisfeito. O Alonso desce da mesa, eu sempre ensinei ele, né, desde o início também, e ele me olha e diz: Mamãe, estou satisfeito. Às vezes comeu pouquinho, mas do ponto de vista da gente entender o quanto é pouquinho para mim e o quanto tá bom para ele, Isso, isso. Às vezes é um né? desespero nosso, né? De achar que é pouco, de achar que não tá bem. Então, assim, gente, tá Uhum. acompanhando, né? Tá indo nas consultas do pediatra, tá tudo bem, né? No crescimento, no desenvolvimento, E a gente tem que confiar, né? No processo. Se ele tá crescendo e se exato. desenvolvendo adequadamente, se tá tudo bem, não tem por que a gente desesperar. E a gente Uhum, desespera. A gente uhum. desespera para comer, a gente desespera para Muito. desfraldar, a gente desespera para aprender a ler, a gente desespera com um monte de coisa que não tinha que desesperar. E às vezes a gente Uhum. cria os problemas, né? Sem querer, claro, é sempre Exatamente. sem querer, né? É, Mas às vezes a exatamente. gente cria os problemas, é uma pena. É Por uma isso, pena. É, realmente estudar e se informar, né, para saber alinhar as expectativas, né? exato. A tua frase aqui, que eu acho sensacional, eu estava vendo o teu perfil para postar no Instagram e colocar algumas informações a mais no post de hoje, e eu me identifiquei muito. A ignorância não é uma bênção, como muito se diz, e sim busque o autoconhecimento. Sem mudar, a ignorância é uma bênção, eu não sei É nada do que está isso. acontecendo, então eu não sofro. E aí Você é que sabe o a que gente. acontece? A ignorância é uma bênção, né? Porque eu não sofro, mas no final, às vezes, eu chego no inferno. Tava indo para o inferno e não sabia. Exatamente, Entende? exatamente. Então, aí no final vem o fruto amargo. No final vem. Uhum, Entende? Porque é uma bênção só no indo. A hora que chega, desgraça. uhum, uhum. E Entendeu? aí entra muito Então, a criança com 1 ano e meio, 18 meses para mais, comendo papinha liquidificada, não evoluindo isso aí. consciência, porque
estava lá no Aí não início e fala amassava ele. direito, porque não trabalhou musculatura, não consegue falar direito, né? Não fala direito também porque está infantilizada, porque o comportamento alimentar também Tá, infantiliza, se eu continuo dando ali o que. Enfim, né? Um totalmente. dominó, né? A gente vai atrasando o Exatamente. desenvolvimento em tudo, né? Em tudo. Exatamente, E exatamente. quantas vezes isso não reflete o meu desespero de continuar grudada nessa criança? Porque se ela tiver autonomia, eu não tenho mais utilidade. Para que eu sirvo então? Olha, Uhum. porque essa criança é o sentido da minha vida. Essa criança é tudo para mim. Olha, começa a arrepiar. Eu tô Essa toda criança é arrepiada tudo aqui. para mim. Sério. Essa criança. E aí, gente, sem querer, eu vou fazendo uma infantilização, eu vou prolongando uma amamentação. Às vezes tem amamentação que não é a criança que precisa, é a mamãe, Sim, sabe? Tem por sim, causa da mamãe, não sim, da criança. sim, sim. Então, assim, são as coisas que a gente não sabe, não vê, e é por Uhum, isso que é bom estudar, é para ampliar a uhum, consciência, para ampliar esse olhar e poder enxergar também o que não se vê, né? uhum. Sensacional, sensacional. É Uhum. isso. A Jéssica comentou aqui, a Gi fica em pé na cadeira, abre os braços e diz, acabou. Ai, que amor. Acabou. A Jéssica foi minha aluna, a questão da sociedade, já de ter aquele condicionamento para a criança e deixar a criança se manifestar. Eles podem, pessoal, eles desde o início eles nos mostram o direcionamento e a gente vai alinhando tudo isso. Sempre tendo em Perfeito. mente a questão da expectativa, é uma das coisas que nos frustra muito. A gente se frustra quando a gente está com uma expectativa muito elevada, de fato. Sim, sem dúvida. Karine, quando a criança parece não ter interesse porque pelo que está no prato e não quer comer, como conduzir? E que depende muito da idade do bebê. É sempre bom vocês colocarem a idade, porque se é um bebê mais novinho e não conhece nada, é uma resposta que a gente vai ter. Se é uma criança mais velha, a resposta é completamente diferente. São outros interesses, novas habilidades. Muda tudo nessa fase, né? Exatamente. Muito bom. Eu queria aproveitar esse momento também de compartilhar o que vem pela frente. Posso? Claro, deve, Isa. Nossa, tu és. Maravilha. Com certeza. A gente, no mês que vem, vai ter uma semana para falar de PNL, que eu falo tanto da PNL, Uhum. porque é realmente base do meu trabalho, né? Programação neurolinguística. Então, nós vamos ter uma semana com um workshop gratuito para começar a Ai, introduzir que esse assunto, fantástico. né? E depois tem também curso para quem quiser se aprofundar e tal. E para Então, se já deixar a inscrever, como galera é que vai aí. ser? No link da A gente bio? tem, a gente já tem lista de espera, né, no Ai, que link da legal, bio, mas que depois vai legal. ter o site para se inscrever, né? Então, quem não estiver ainda seguindo, quem não estiver acompanhando ainda, né, começa a seguir lá no meu perfil, também se inscreve no canal no YouTube, que a gente tem bastante conteúdo lá, e a gente vai disseminando também as informações aí nos próximos dias. Tá lindo, lindo, lindo. Estou preparando ele aqui, tá no forno, né? Então, assim, eu Perfeito, tô. perfeito. É uma delícia, porque esse trabalho nosso é a gente dá para o outro, mas a gente ganha tanto também, né? Porque a gente Nossa, a gente ganha relê, a demais. gente Exato. prepara, e nesse preparo a É, gente se mantém em a gente, dia com os conteúdos. Isso aqui que eu não estava lembrando mais, gente. Olha, é, estou precisando na minha vida, Deus sabe, é. né? Obrigada, Aham. Senhor. É Exatamente, muito legal. quando eu estava preparando, a gente finalizou o curso, né, há um tempo, agora, logo, recém a gente lançou segunda e fecha as inscrições sexta, vai ficar 5 dias, porque como eu vou dar suporte, vai ter um grupo no secreto no Facebook, onde a gente vai ter 4 encontros para tirar dúvidas com as mães, onde eu vou respondendo uma a uma. Só que como eu fui montando tudo isso durante todo esse processo, que eu tô há 3 anos com um curso, né? Um curso que era um curso online, um curso num único vídeo, com outro vídeo tira dúvidas, mas nesse eu quis fazer por módulos direitinho, e tudo isso eu fui pensando, não, mas para aí, eu preciso colocar isso nesse curso. Aí eu ia lá, gravava, eu disse, para aí, a questão de autorregulação, não, só um pouquinho, isso aqui não tem que ter, como é que a mãe vai saber o quanto que a criança está saciada?
Não, mas para aí, a colher, esqueci da colher. Para aí, tem que ser uma colher que não seja profunda, tem que ser uma colher rasa. Pá, mas eu tenho que fazer um cardápio para as mães. Eu não posso deixá-las sem cardápio, porque eu estou ensinando tudo como fazer, mas eu não posso deixar sem cardápio. Ah, foi o cardápio. Isso é É incrível, né? maravilhoso, Esse né? É preparo maravilhoso. de tudo e esse feedback que a gente ganha delas é incrível, né? É uma É realização, muito. assim, muito bacana, porque a gente muda vidas, né, Isa? A forma de É pensar maravilhoso. é incrível mesmo, assim. Mas, E pessoal, a gente. a gente se coloca numa onda de amor e gratidão que é tão Tô lindo, é tão maravilhoso, muito assim, eu sou linda. tão feliz de viver É, esse movimento, assim, e eu sou muito, muito grata, meu coração é é, só gratidão, assim, é muito é bonito. muito bonito, é muito lindo. É incrível mesmo. Deixa eu responder a Rosa aqui, que a gente entrou na do liquidificado, só para não ficar em aberto essa questão. Qual o problema de dar papinha liquidificado de bebê de 10 meses? Se comunica super bem. Fala várias palavrinhas o dia todo falando e come BLW com gosto e facilidade. O problema de continuar, Rosa, com a papinha, o que que significa? Quando a gente fala em papinha, eu sempre quero esclarecer uma coisa. Não quer dizer que alimento amassado com o garfo seja papinha. Quando a gente pensa o que não é certo fazer, por exemplo, misturar 5 grupos alimentares, carne, uma leguminosa, um verde, um legume, um carboidrato, tudo, colocar tudo no liquidificador, liquidificar tudo e oferecer para o bebê. A criança não conhece os alimentos com texturas diferentes, por exemplo. Temos 3 avanços, né, da habilidade mastigatória do bebê. O bebê nasce sabendo sugar. Mastigar é um treino. Uhum. Por exemplo, o primeiro treino, se a gente amassa uma batata, o que que o bebê faz? Ele faz um movimento póstero-anterior com a linguinha. Quando a gente vai avançando a consistência dessa batata, por exemplo, hoje eu amasso 6 vezes. Daqui 3 dias eu vou amassar 5 vezes. E assim, esse avanço gradual da consistência. Quando ele encontrar um pedacinho, ele vai ter a oportunidade de lateralizar esse pedacinho para a bochecha. E assim ele vai avançando na habilidade mastigatória. Quando o bebê tiver a oportunidade de comer um pedacinho de carne, de fato, ele vai sentir algo mesmo sem dentes, tá? O bebê desde os 6 meses, sem dentes, consegue comer todos os tipos de textura, desde que a textura ideal. Por exemplo, um pedacinho de carne, ela é mais fibrosa. O bebê precisa, além de lateralizar, ele precisa fazer um movimento de rotação mandibular, ou seja, é um Eu treino. mexendo junto aqui, ó, você tá fazendo e eu tô... Que Adoro. bárbaro. Hum. E Desculpa, esse vai. E esse treino é importantíssimo para o avanço do conhecimento, reconhecimento de texturas, os sabores diferentes, ou seja, a gente precisa, um bebê que já está lá pelos 9 meses, alguns bebês que conseguem antes disso, 8 meses, com bastante treino da habilidade motora, conseguir fazer a pinça, esse bebê já não precisa mais nem amassar nada. Tu já pode oferecer pedacinhos para o bebê, por exemplo, do tamanho de uma unha do mindinho, cortar sem amassar mais nada. Antes disso, se não for o alimento em pedaço para o bebê se alimentar, tu não deves pegar um pedacinho e colocar dentro da boca da criança, porque ele não sabe lateralizar, ele não sabe fazer a rotação mandibular. Então, o problema disso tudo pode afetar, como tu disseste ali, ele fala várias palavrinhas, porque ele já come alimentos em pedaços. Mas se vem de uma realidade em que se continua com papinha com a intenção de fazer comer, futuramente, além disso que a Isa falou, vem uma criança extremamente seletiva. Porque a gente tem que pensar lá no futuro, como é que vai ser essa criança? Não é agora eu querendo fazer com que coma. E lá adiante, ele vai conhecer o sabor da cenoura, do brócolis, da abobrinha, da berinjela, das carnes. É todo um contexto que a gente tem que pensar lá adiante. Que caminho que eu quero chegar? Eu falo isso direto com as mães. Uma criança que saiba ter boas escolhas alimentares ou uma criança que comeu porque tinha que comer, ou conhecer os alimentos, mesmo que na velocidade dela, né? E se você for pensar mais no mais fundo ainda desse processo que você está trazendo, é tão louco, né? Porque as coisas se conectam de uma maneira muito incrível, né?
Uma criança que fica comendo liquidificado lá é porque a mãe, ela é impedida de iniciar o processo da aprendizagem de tomada de decisão, Exato, né? é E isso, você vê exato. como que é o negócio. Aí eu começo, eu privo da primeira decisão, talvez, que a criança ia começar a ter, né? Na verdade, se Exatamente. foi parto normal, ela decidiu pelo menos a hora de nascer, né? Já começou decidindo. Mas às vezes não foi, e as primeiras decisões então seriam essas alimentares, essas Uhum, coisas, né? Então já é um processo de aprender a tomar decisões, aprender a uhum, conhecer e poder escolher e poder. Entende? Então é tão grave, né? Porque depois, uhum, às vezes eu vou nessa mesma linha de raciocínio, de piloto automático para todo o resto, né? E a primeira decisão mesmo que a minha criança vai tomar, ela tem que escolher o curso vestibular que ela vai fazer, ela tem que escolher a pessoa com que ela vai namorar, com que ela vai se relacionar, e aí ela começa a tomar decisões equivocadas nessas grandes decisões. uhum. Por quê? Porque não se experimentou nas pequenas. Porque as Exato. pequenas eu não deixei, eu mesma decidi, eu batia tudo e mandava e tava bom, e o negócio o importante é Uhum, comer. uhum, uhum. Então, É, é olhar exatamente. realmente, É, só que são esses esgotou. perfeitos. Aquela psicanalista francesa, ela fala assim: a gente às vezes está olhando a criança só como um tubo digestivo. Entrou, processou, saiu, Sim, pronto, tô feliz, né? sim. Ela Exatamente, fala é muito mais do que exatamente. isso, gente, é muito Exatamente. mais do que isso. É, eu costumo dizer para minhas alunas, é muito além da boca e do estômago a alimentação. Que as pessoas, mas vai estar com o estômago, vai estar Uhum. cheinho, vai dormir bem, ou vai isso, ou vai aquilo. Aí entra todo um leque de achismos em que, né, eu preciso dar, porque preciso comer, porque preciso não sei o quê. Ontem mesmo eu recebi Isso. a mãe, ela disse assim, eu fui no pediatra e ele disse que eu preciso começar a colocar alguma coisa, nem que seja o leite junto com o alimento, porque ela não está ganhando peso. E eu disse assim, não, eu não avalio, né, porque eu faço consultoria online, os cursos online, eu não avalio questão parte clínica, de ganho de peso, isso não é comigo, isso é em consulta presencial. Mas, para eu te Uhum. ajudar a relaxar e ver se realmente não está ganhando peso, manda um print só para eu dar uma olhada geral. Até tenho que retornar ela agora, depois da nossa live. Eu fui olhar o peso, super normal, tinha ganhado inclusive 400 gramas de uma consulta para outra. O ganho de peso não é linear, né? É isso. Meio É quilo. isso. Por isso que é legal, eu gosto muito de você trazer isso, sabe? A gente realmente, quando tiver alguma informação que faz a gente por dentro falar, será? Uhum, É uhum, muito uhum. importante a gente escutar essa vozinha interna. Muito, É muito. muito importante. E aí não precisa só seguir a vozinha interna também. Vai validar com outro, como ela está fazendo Certo? aí. Procurou outro profissional, né? E aí Uhum, vai validar. Mas assim, ouvir mesmo que a vozinha nossa interna, a nossa uhum, intuição, o nosso uhum, instinto materno, a gente foi desconectado muitas vezes uhum. dele, mas o puerpério faz, né, essa Nossa, reconexão, se a gente sim, permitir, sim. né? E aí a gente começa a ter de volta, opa, peraí, Uhum, talvez não seja bem uhum. assim, será? Né? Então é bom a gente ter o senso crítico, porque a gente tem os especialistas, né? E que tem o suposto saber. E a gente confia muitas Uhum, vezes uhum. cegamente. E toda Muito. confiança cega pode ser uma confiança perigosa. Não Uhum, só no uhum. especialista, qualquer confiança cega, ela Exato, pode ser perigosa, né? perfeito. Então a gente tem, e sem contar que além dos especialistas, a gente tem os opinólogos, né? Nossa, Os demais, demais. opinólogos que sabem tudo e que falam com uma eloquência e com uma convicção, que você Uhum, fica até em dúvida se aquilo que uhum, você leu, que você viveu é verdade, porque a pessoa fala com uhum, tanta ênfase, né? uhum. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, validar mesmo, que bateu dúvida, vai validar, não deixa de ouvir a professora interna que está dentro de cada um de nós, sabe? Esse nosso Exatamente. Isso é eu muito. interior, né? Exatamente. Questão do Muito autoconhecimento e bom. em busca de informação e de fato, né? Muito bom. Eu tenho um menino me esperando aqui, eu acho que eu preciso me despedir. Claro, Isa, eu ia falar isso agora, porque como a gente saiu, né, da live Delícia. e voltou de É, novo, eu quero te agradecer é, imensamente, Isa, assim, ó, nossa, estava querida. ansiosíssima para trazer ainda mais conhecimento aqui pro pessoal, porque tu é uma pessoa, assim, incrível,
Tua abordagem é sensacional. Os teus vídeos, eu te acompanho direto, eu acho muito, muito sensacional. Muito, muito obrigada. Querida, que bom, que bom. Fico muito feliz, te agradeço também pela oportunidade, pelo convite. Foi um bate-papo delicioso. Você é Nossa, foi lindíssima, incrível. querida, por dentro e por fora, essa beleza toda aí. Muito bom. Obrigada, Isa. E a gente se mantém em contato. Vamos Gratidão, sim. gratidão a todo mundo que acompanhou também. Deus abençoe todo mundo nessa quarentena aí e É que a verdade. gente chegue mais feliz do outro lado, talvez até mais inteligente, aprendendo mais coisas, quem sabe, né? Que a gente chegue do outro lado melhor do que a gente entrou. Exatamente. A gente vai sair melhor dessa, eu não tenho dúvida disso. De alguma forma a É gente vai isso, vencer isso tudo aí. é Obrigada, isso. Isa. Beijo, gente. Beijo, Beijo, beijão. Eu querida. vou Beijo, continuar aqui. pai. Eu vou continuar aqui me despedindo. Aí eu acho que você que sai, né? Posso Daqui, sair daqui, sem. tá, Joia? Beijo grande. Um Vou lá grande então. beijo, tudo de Valeu. bom, Isa. Até mais. Obrigada, querida, para você Beijo. também. Até. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, gostaram da live? Que bom. Muito bom, né? Um papo muito bacana, incrível essa conexão, da gente aprender cada vez mais, a gente se conectar, entender que a alimentação é algo impressionante, assim, o quanto afeta, né, a nossa sensibilidade materna, toda a questão do envolvimento de tudo, dos opinólogos, que nem a Isa falou, que eu hoje adorei. É algo em que a gente precisa se conectar e não acreditar em tudo que a gente ouve, de fato, e cegamente, e procurando saber exatamente onde é o passo a passo de tudo, né? A questão do comer da criança. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe, não sei se ela está aqui comigo, mas do curso, né? Ela tá no curso, e aí eu vou deixar. Oi, Raquel, tudo bem, amor? Eu vou deixar salva essa live. O iniciozinho já tá salvo e eu vou deixar essa aqui também salva. E eu achei incrível, assim, que ela disse assim, Cíntia, que tem um todo na parte um, né, do módulo. Eu até vou entrar aqui para vocês verem. Eu coloquei toda uma parte os pré-requisitos para aprender a mastigar, que era isso que a gente estava comentando agora, que não é simplesmente sentar o bebê, né, ter os sinais de prontidão e vamos lá, saiu valendo, vamos sair alimentando o bebê. E ela comentou assim, até respondi ela, nossa, Cintia, eu tô impressionada com os teus áudios do curso, porque eu nunca imaginei que ó, aprender a mastigar seria algo tão complexo. E aí eu comentei, né? E são 4 pré-requisitos: a questão da postura, a questão de como o bebê talvez colocar de alguma forma algum apoio para os pés. Por exemplo, se eu tô sentada aqui, um exemplo eu vou dar para vocês, e eu tô cambaleando, isso que eu sei mastigar. Imaginem um bebê que não sabe. Se eu tô aqui, essa minha cadeira tá meio bamba e eu vou me alimentar, eu posso cair para frente. Eu tô sem segurança corporal. Isso afeta diretamente o controle da minha mastigação. Por exemplo, se eu estou sentada aqui, eu estou com os pés apoiados, eu posso ir para frente, posso ir para trás, porque eu tenho controle da minha postura corporal, por exemplo. Então eu já tenho controle, eu já estou mais tranquila, eu estou mais confortável do que eu estar com os pés bambas assim. Para um bebê isso é muito importante. A criança se concentra mais, a criança consegue conectar com o alimento, a criança consegue pegar um alimento e levar na boca de forma mais rápida. A gente vê uma resposta do bebê mais rápida, uma evolução maior. Então, essa questão é muito importante. Deixa eu colocar. Vocês querem uma palhinha do áudio aqui do curso? Antes me perguntaram o valor do curso, pessoal. O link tá lá na minha bio, vai até sexta-feira as inscrições. A gente encerra. Por que que a gente vai encerrar? Me perguntaram, né? Por que que a gente vai encerrar tão rápido assim? Pessoal, eu dou suporte para as pessoas, né? Todo mundo vai para um grupo secreto no Facebook e lá eu vou responder. A gente tem 4 encontros. Hoje eu mandei mensagem, se alguém tá aqui, eu mandei mensagem lá hoje dizendo os dias e as datas, né, dos nossos encontros, que são 3 encontros que vocês deixam todas as dúvidas de vocês. Deixa eu até colocar aqui para vocês darem uma olhadinha no curso. E deixa eu inverter aqui a câmera. Aqui, por exemplo, o módulo 1, ó, tem todos. Deixa eu colocar.
por exemplo, pré-requisito para aprender a mastigar, tá? Então, tem toda essa questão. Deixa eu aumentar o volume. Então, perguntar o preço. Para a criança iniciar a apresentação dos alimentos, a introdução alimentar de fato. Caso a criança esteja sentando já, mas ainda está tombando para um lado, tombando para o outro lado, a gente precisa fazer alguns ajustes simples para que a criança mantenha a sua postura sentada sempre com apoio. Essa criança não pode estar instável no ambiente em que está se alimentando. Tá? Isso muito bem, obviamente, para aprender a mastigar, para aprender toda a habilidade, mas também para evitar risco de engasgo aqui. Então, podemos colocar, por exemplo, se a criança está tombando, às vezes, fica sentadinha, mas de vez em quando na cadeira tomba para o lado. A gente precisa ajustar, dá para colocar uma almofada de suporte atrás, nas costinhas do bebê, para que o bebê fique um pouco mais para frente na cadeira e não tão caído para trás, e consiga explorar os alimentos, colocar o bracinho e tentar pegar um alimento que está na bandeja. Isso vai melhorar essa conexão. Ou também dá para colocar alguns rolinhos de toalha de banho ou toalha de rosto. Vou dar outra palhinha para vocês aqui do peso e a curva do bebê. O que é um bebê? Onde meu filho está nessa curva de crescimento? A melhor forma de entender os percentis é exemplificar. Imagine um grupo de 100 meninos saudáveis de 6 meses de idade, de distintos locais do mundo. A Organização Mundial da Saúde, ela mapeou o mais leve, o bebê mais leve e o bebê mais pesado deles. E colocou o peso desses bebês em um gráfico. A partir deles, foi estabelecendo-se réguas intermediárias que são chamadas de percentis. Vou esclarecer mais ainda para vocês. São 5 percentis no total. O percentil 3, o percentil 15. Aqui uma amostra da parte de como... De água, assim, com um fio de azeite de oliva. Tem receitas, toda a parte de conduta de receitas e como fazer os cortes ideais. Também, vocês podem utilizar um pouquinho de manteiga para fazer ele grelhadinho, tá? Olha aqui assim, é o hambúrguer de frango. Olha como ele tá bonito, tá? Aqui dentro tem temperinho verde, tem linhaça, tem uns pedacinhos de gergelim, eu ralei um pouquinho de cenoura, ele tá super nutritivo. E olha que bonito, facilita bastante pro bebê pegar, segurar. Olha como ele tá lindo. Aí eu deixei ele grelhando dos dois lados. O importante é que ele não esteja cru, tá? E você sempre tem que tomar esse cuidado. Esse momento lúdico, isso para eles aproxima bastante. Eles começam a se interessar, curiosidade, a gente gera motivação, uma motivação intrínseca. Aqui é o corte da laranja. O meu bebê não quer comer, não se interessa por nada. Comecem a trazer o alimento desse formato. A gente precisa gerar uma motivação interna nesse bebê. É muito mais interessante trazer desse formato do que já fazer algo imposto, algo já pronto. Então, a laranja a gente pode cortar tanto no formato longitudinal e oferecer para o bebê pegar, assim. Obviamente que a gente aí cata sementinhas e retira na frente do bebê mesmo, a gente não precisa esconder nem nada. Isso é uma das coisas que a gente precisa começar a mostrar desde sempre. Vocês podem segurar para o bebê chupar, eles vão abocanhar, mas vocês também podem, obviamente, deixar aqui para o bebê, se ele quiser manipular também. Outra coisa é a gente cortar também em pedacinhos. Quando o bebê já tiver essa habilidade motora, ele já conseguir pegar. Outra coisa bacana também é a gente começar a fazer movimentos, cortes dessa forma assim. Às vezes eles pegam e querem apertar isso aqui. A parte desse módulo emocional que eu estava falando com a Isa, gente, eu choro cada vez que eu vejo. No processo de alimentação.
Muitas vezes eu cansei de ouvir assim, nossa, Cintia, eu não tinha ideia de quanto isso ia refletir positivamente na minha conduta para alimentar meu filho. Por outro lado, quando os pais ou cuidadores eles vão alimentar seus filhos com sentimentos negativos, ou de medo,